Eu era praticante de capoeira, dançava num grupo de dança contemporânea, participava de um grupo de teatro, e isso tudo encaminhou-me para escolher a educação física. E é engraçado ressaltar que a minha cidade natal, Três Corações, em Minas Gerais, é a cidade natal também do Pelé, o Rei Pelé, jogador de futebol, também nasceu lá, talvez esteja na água da cidade, não sei. Assim que eu acabei o mestrado, eu prestei um concurso na Universidade Federal de Juiz de Fora. E quando eu entrei, existia um movimento na faculdade para que os professores se doutorassem. E viemos fazer o doutoramento em Coimbra. Foi assim que isso tudo aconteceu. Na altura, coincidiu de existir a possibilidade de eu dar aulas. E fiquei então como professora convidada e desenvolvi o doutoramento paralelamente a isso. Quando eu estava ainda na licenciatura no Brasil, eu desenvolvi uma monografia, lá nós éramos obrigados a esse trabalho de final de curso, que era uma monografia sobre capoeira. E o que me chamava a atenção era a forma das pessoas relacionarem-se emocionalmente, já nessa altura isso me chamava a atenção. Aqui já em Portugal, em 2008, nós desenvolvemos com os colegas de Lleida, do INEF de Lleida, um estudo sobre jogos tradicionais e emoções. E eu fui aprender muito mais sobre emoções, sobre classificações das emoções e o impacto que isso tem no ensino e na forma de relacionar das pessoas. É o que eu costumo dizer para os nossos alunos, nós não nos resumimos a músculos, tendões. Nós temos a nossa cultura, a nossa educação e as nossas emoções são expressas durante o jogo. Conseguimos já perceber um bocadinho da personalidade de cada um, aquele que é mais altruísta, aquele que não se incomoda em perder para a equipe ganhar, que é aquele mais sacrificado, os líderes aparecem logo, os batoteiros também se mostram muito, que é o retrato deles na sociedade, é como eles se comportam lá fora também. E nós utilizamos o jogo para educar essas emoções, chamar a atenção deles para essas emoções, até basicamente para identificar o que eu estou sentindo. Eu estou com raiva mesmo, ou eu estou triste? O que eu estou sentindo e como eu vou trabalhar isso? E por que não levarmos isso para depois, para a vida daqui para fora, do pavilhão para fora, em relação aos outros colegas, no mundo do trabalho? Sabemos como cooperar, sabemos como competir, que a competição é fundamental para a nossa sobrevivência na selva, que eu costumo dizer para eles, mas a competição limpa e a competição desleal, nós precisamos distinguir umas coisas da outra. Eu tenho conhecimento de um livro antiquíssimo de 1882, que é o livro do padre Pedro Aloy, chamado Recreios Escolares, quando a educação física não era conformada como é hoje, organizada, sistematizada. Os meninos saíam para um recreio, não era um recreio de 20 minutos ou de 40 minutos, era uma tarde de recreio, era um momento em que eles viviam para a sua saúde, também tinha aquela preocupação da saúde, de jogar ao ar livre, de estar ao ar livre, para aprender a andar, correr, saltar, trepar, lidar com emoções negativas, com emoções positivas, saber ganhar, saber perder. O jogo cumpre muito bem. No momento nós estamos desenvolvendo um projeto Erasmus chamado Games Plus, tradicional Games for Learner to Teach, que é o trabalho que nós já fazemos aqui, que é ensinar o jogo tradicional como ferramenta para o ensino, mas dentro desse projeto nós investigamos ainda as emoções agora em aprender jogos de outros países, Espanha, Portugal e Croácia, de levar os nossos estudantes para aprender com eles no local deles, de trazer os de lá para cá e para perceber como é que eles se comportam em relação a essas mudanças, essas alterações culturais que parecem não serem muitas, mas que são. A Faculdade de Ciências do Desporto da Universidade de Coimbra é a única na Europa que tem uma disciplina exclusivamente voltada ao jogo tradicional. Já há 22 anos, eu acho que isso é um demonstrativo
de visão de futuro. Até a investigação em relação ao jogo tradicional tem estado num crescendo muito importante, muito interessante nos dias que correm. Até no âmbito empresarial se aplicam jogos para decidirem com quais funcionários nós vamos contar, quais é que nós queremos. As pessoas têm começado a prestar atenção no jogo tradicional, têm começado a colocar questões e a ultrapassar os preconceitos que tem de ser o jogo tradicional, aquele joguinho quando não há nada para fazer na escola, vamos fazer, ou quando é o dia do aniversário da escola, ou quando é uma data comemorativa, vamos fazer o jogo tradicional. Estão começando a olhar para ele como um elemento ativo de ensino na educação física e também para o desporto.